pessoal, eu sou a Tatiana Durães e esse é o segundo vídeo da série Como Começar. No vídeo anterior eu comentei com vocês que há alguns pontos que é muito interessante você definir antes de realmente começar a escrever sua história. Um desses pontos é o personagem principal ou os personagens que compõem a sua história. Gente, esse é um assunto, personagem, que daria pra ficar aqui hora conversando com vocês. Mas eu vou dar uma pincelada só pra vocês terem uma ideia de algumas coisas que são interessantes, que é bom você definir antes de começar realmente a desenvolver a escrita, a narrativa do livro, para que você não crie personagens muito superficiais. Então vamos lá. Quem é o seu personagem? Você precisa definir todas as características do seu personagem, desde a aparência à personalidade. Por exemplo, o sexo, a idade, a cor da pele, cor dos cabelos, a altura, se ele tem alguma mania, alguma cicatriz. E também é muito interessante você colocar uma personalidade nele marcante, um comportamento dominante. Por exemplo, se ele é zangado, se ele é avarento. Você ainda precisa definir outros pontos importantes, como moradia, amigos, família, estudo, gostos. Lembre-se que o seu personagem, ele tem um passado, e tudo que ele viveu pode interferir na história que você está escrevendo, uma vez que essa vivência dele formou a personalidade, o caráter dele. Por exemplo, uma cicatriz que ele tem que lembra de uma queda de uma árvore que ele subiu quando era criança, por exemplo, e isso faz com que ele tenha medo de altura hoje. Isso tudo compõe o seu personagem. Dica 1. Não escolha o personagem mais óbvio. Exemplo, o herói, o general, o capitão, essas coisas. Dica 2. Lembre-se de usar as características que você deu para ele durante a narrativa. Exemplo 3. Não fale, demonstre. Alguém que é zangado não fica, eu sou zangado. Ele tem atitudes que demonstram essa personalidade dele, sejam em suas falas, em suas críticas ou em suas atitudes e ações durante a história. Dica 3. Crie situações onde a personalidade do seu personagem vai ser colocada em xeque. Situações que vão contra aquela personalidade principal que você criou, ou contra o seu trauma do passado, por exemplo. Mas tudo isso, gente, precisa ter um motivo para existir. Por exemplo, você não vai colocar o personagem com trauma de cavalo se na sua história não tiver nenhum cavalo para que ele tenha que montar em cima, não é mesmo? Agora, você precisa pensar, no mínimo, nos personagens que estarão em contato com o seu personagem principal, ou se for um grupo, em todos eles. Lembrando-se que eles também têm um passado, uma vida aconteceu antes de eles encontrarem esse personagem principal, o seu. E esses acontecimentos, eles influenciam nas suas atitudes, ações e decisões. Também é muito interessante você definir a relação entre eles. O que os liga? O que os faz estar junto? Eles têm um objetivo em comum? Eles têm um trauma em comum? O que faz com que esse grupo esteja junto? Fortaleça isso, crie laço entre eles. Dica 4. Quando for criar um personagem, pense na relevância que esse personagem terá para a história. Ele realmente é importante? O que ele vai fazer na história que justifica a existência dele? Eu sei que pode ser cansativo, gente, e que a sua ansiedade pode estar gritando aí dentro de você para você escrever logo a história. Mas são detalhes que podem te ajudar depois. Tanto para se poupar de uma possível crise de falta de criatividade, como eu falei no vídeo anterior, quanto de repente eliminar aqueles personagens que você criou na hora da empolgação. Fora que um personagem bem criado, ele envolve o leitor, criando empatia e fisga sua atenção, deixando mais interessado na trama. Pense no seu personagem como se fosse uma pessoa. Nós somos feitos de defeitos e qualidades. Temos traumas, cismas, manias, cicatrizes, temos nossos momentos bons e ruins. Aquilo que a gente vive no presente é uma consequência de tudo que a gente viveu no passado. Tudo isso vai fazer com que o seu personagem seja mais crível e o leitor se sinta no lugar dele na hora da leitura. Bem, pessoal, não é bicho de 7 cabeças. Depois que você pega o costume de pensar nesse tipo de coisa para começar a escrever, se torna um hábito e você começa a fazer com muito mais facilidade do que antes. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês estejam gostando. Não se esqueçam de comentar aqui embaixo se surgiu alguma dúvida ou vocês tiverem alguma sugestão. Eu vou gostar bastante de saber e de responder se for a dúvida e eu puder ajudar, é claro. Não se esqueçam de deixar um like no vídeo, isso ajuda muito o crescimento
crescimento do canal e a divulgação do vídeo. E se inscrever se você ainda não é inscrito. Um beijo e até a próxima!